Projeto de ensino. Acadêmicos Letícia Suzana Frantz, João Vitor Trum Machado. Professor orientador Jéssica Gleicia Barbosa Andrade. Centro Universitário Leonardo da Vinci Uniaselv. Introdução. A cultura é definida por um conjunto de vários fatores, materiais e imateriais, que definem a identidade, a voz e a mentalidade de um povo. Nela coexistem todos os alicerces de uma nação, seus artefatos, histórias, monumentos, registros, memórias, saberes, etc. Dependem dela todos os ideais planejados para tal sociedade, visando manter vivo o que foi a origem norteadora do que se entende por muitos como lar. Tendo em mente o conceito de cultura, tomam-se várias afirmações como ideais pessoais de diversas pessoas, que argumentam ser a cultura fútil ou banal, não contribuindo para o que realmente tange a sobrevivência e o desenvolvimento humano, não tendo esta real espaço nas imediatas preocupações políticas e sociais de uma nação, restando que permaneçam em estado de categorização como recreações, passatempos ou termos afins. Não obstante, nota-se também uma imediata divergência de pensamentos quando se analisa a parcela da população com ideias opostas, os quais defendem de forma veemente o real peso, significado e importância da cultura na coexistência entre o homem e a história do lugar onde vive. Tal grupo alega ter a cultura uma forte necessidade de estar presente nas preocupações e planejamentos políticos e sociais de uma nação, motivados pela certeza da importância do aspecto cultural para o pleno desenvolvimento e existência humana. Tendo isto embasado a introdução para esta produção acadêmica, norteia-se agora a pesquisa acima deste pressuposto da importância da cultura na sociedade, visando quais pontos devem ser considerados ao levar em conta a inserção do espaço da cultura nas prioridades de uma nação. Qual é a necessidade de valorizar-se a cultura? Quais benefícios traz esta para o povo? O que compõe a cultura e como esse aspecto altera a vida cotidiana da população? Acerca dessas perguntas norteadoras, desmembra-se o atual projeto de ensino, a fim de tomar ciência na base e dos impactos que a cultura ou da ausência dela desencadeia acima da sociedade, e como a sua inserção tem um papel essencial na construção da identidade nacional. Fundamentação teórica. Os primeiros traços de cultura, segundo Soares, surgiram ainda no período paleolítico, quando o homem realizou o primeiro sepultamento, enterrando seu companheiro de vida e deixando comida para que servisse de alimento em sua passagem, criando-se assim uma das mais fortes formas de rituais pós-morte. Foi a partir daí que o homem obteve uma grande mudança sociocultural, criando desde lanças para caçar até máscaras para rituais no período neolítico. Segundo Soares, essas máscaras eram usadas tanto para contar história, dando mais ênfase a elas, quanto para afastar inimigos com o objetivo de assustá-los. Hoje, as máscaras, no senso comum, ficaram associadas às festas burlescas, mas podemos ver que elas surgem como elementos ritualísticos e depois, na Grécia Antiga, serviram para levar a mulher ao palco para encenar a comédia e a tragédia. No que se refere às máscaras africanas, elas trazem as suas representatividade, o mundo espiritual e material, e são usadas em rituais variados onde a dança, a música e o teatro compõem a cena dos rituais. A cultura possui um grande impacto nas civilizações, uma vez que a mesma influencia pensamentos, costumes, modos de vestir e até mesmo em seus valores, formando assim a identidade de um povo e do indivíduo em si. A maneira como o ser humano se posiciona e se identifica com o mundo parte da sua ótica de como ele vê e se relaciona com o mundo. Isso recebe o nome de cosmovisão. Uma cosmovisão nada mais é que uma lente utilizada para a leitura do mundo à sua volta. Cada ser humano possui uma cosmovisão, ou várias cosmovisões. Sua maneira de chegar à realidade à sua volta pode ser fundamentada em si mesmo, ou maneira como a sociedade ou a cultura apresentam sua leitura de mundo. Assim, uma cosmovisão pode ser aprendida a partir dos relacionamentos do indivíduo. O que Stella quer dizer com isso é que toda a nossa forma de viver e de pensar é, na verdade, influenciada pela cultura que nos cerca, pois as informações que recebemos são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos costumes e, ao se relacionar com outras pessoas, podemos adquirir novas formas de ver o mundo, uma vez que cada um vê e assimila o mundo de uma forma diferente.
O tema cultura deve ser abordado nas escolas e na comunidade como um todo como forma de promover o respeito, a igualdade, os saberes e a democracia, além de fortalecer a identidade cultural, levando em conta a sua importância na sociedade, de forma que os alunos venham a aprender a respeitar todas as formas de ver o mundo. Nesta imagem ilustrada, a intenção é refletir sobre como o jeito que cada um vê o mundo é único, pois cada forma de pensar está diretamente relacionada ao meio em que vivemos e à forma que observamos as informações que recebemos. Tudo isso em mente ao compartilhar nossas ideias e ideais. Podemos construir um debate no qual diferentes saberes podem ser compartilhados, enriquecendo ainda mais nossa cultura. O filósofo Edmund Burke vê a ideia de cultura como algo relacionado à nação e à política. Uma nação não é só uma ideia de extensão geográfica e de momentânea acumulação de indivíduos, mas uma ideia de continuidade que se prolonga no tempo, em números e no espaço. E não se trata de eleições de um dia ou de um grupo de pessoas, nem de eleições tumultuada e inconstante. É, sobretudo, uma deliberada seleção de tempos e gerações. Uma constituição feita pelo que é 10.000 vezes melhor que certa mera eleição, porque está formada por circunstâncias peculiares, por ocasiões, temperamentos e disposições, por costumes morais, civis e sociais das pessoas, que se vão revelando ao longo do tempo. É uma vestimenta que se adapta por si só ao corpo. Não é um preceito de governo fundamentado em preconceitos cegos e sem sentido, porque o homem é ao mesmo tempo o ser mais sábio e o mais ignorante. O indivíduo por si é idiota, a massa é idiota também, quando age sem deliberação. A espécie, porém, é sábia, e quando, como espécie, se lhe concede o tempo necessário, quase sempre atua de maneira adequada. Para Burke, o que realmente importa, o verdadeiro legado de uma nação, não são feitos de meros momentos, mas sim os valores morais que se enraizam na população e que permanecem sendo levados adiante até os dias de hoje. O verdadeiro legado está nas coisas simples como as tradições e costumes, por exemplo, que se perpetuam e que estão fortemente em nós e que são referidas por ele como roupas que se adaptam a nós. Formula ainda que mesmo que estes tenham tido péssimas decisões e atitudes questionáveis, a humanidade acaba por si mesmo tomar as decisões certas, mesmo que inconscientemente tendem a carregar como bagagem às futuras gerações tudo que realmente importa e que de fato é importante, como as experiências vividas. Glauson reforma que a teoria de Burke, dizendo que a aproximação do processo de civilização e de cultura está relacionado a aprendizados que obtemos de geração em geração, que moldam nossos comportamentos, o conhecimento que nos é repassado e que formam nossas ideias e ideais. Assim como diz Carvalho, a cultura está diretamente ligada ao conhecimento, pensamentos e ao desenvolvimento de uma sociedade, sendo de suma importância para a formação moral, intelectual e a sua capacidade de se relacionar. O que podemos entender por estes é que o conhecimento adquirido com a cultura pode trazer para a sociedade os benefícios da transformação, através da discussão de ideias e experiências, quando usadas de forma respeitosa. É compartilhando os saberes que promovemos a diversidade e o exercício do pensamento, fatores esses que agregam em muito no desenvolvimento da sociedade, pois é através dela que obtemos conhecimentos e nossos princípios básicos. Sendo assim, podemos considerar que a cultura é um elo entre as gerações? Não podemos negar que ela por si só vem moldando a sociedade ao longo do tempo, norteando seus pensamentos, ações e interações. Outro fator que não podemos deixar de mencionar é o econômico, pois as manifestações culturais geram empregos e movimentam a economia local, através do turismo, por exemplo, que movimentam comércios e indústrias, gerando assim a economia da cultura. O fato é que hoje a cultura vem ganhando cada vez mais espaço, sendo protegida por leis, como a Lei 25 de 1937, que tem por finalidade proteger o patrimônio histórico como imóveis constituídos de uma bagagem histórico-cultural e artístico nacional, importante para a sociedade na qual está inserida. A Constituição Federal de 1988 protege as manifestações culturais participantes na civilização no Brasil, como povos indígenas, africanos e demais que colaboraram para o mesmo, defendendo datas e festas comemorativas. Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 91, no Brasil.
mais conhecida como Lei Rouanet, sanciona como objetivo de fomentar a atividade cultural do Brasil. Instituiu o Programa Nacional do Incentivo à Cultura, o PRONAC, para captar e canalizar recursos para o setor. Diversos estudos e municípios também possuem leis de incentivo à cultura, que se estruturam a partir de renúncias fiscais e incentivos de diversas naturezas. A Lei Complementar de 95, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo de 2022, é considerada a lei que mais investiu na cultura, contribuindo com 3,862 bilhões de reais para projetos culturais. O nome se deu em homenagem ao autor Paulo Gustavo, que morreu em decorrência do Covid-19. Temos ainda a Lei 14.835, de 2024, que veio para regulamentar o Sistema Nacional da Cultura e garantir os direitos culturais por meio de entes federativos. Todas essas leis em conjunto corroboram para garantir os direitos culturais, proteger e incentivar suas manifestações. O acesso à cultura não só local, mas do mundo inteiro, vem sendo amplamente divulgado e acessado através de filmes, músicas, teatros, livros, entre outros, por meio de sites, redes sociais ou de comunicação através da tecnologia, um fator que vem sendo um grande meio facilitador de transmissão. A relação entre cultura e tecnologia é uma interação complexa e dinâmica que tem moldado a sociedade ao longo da história. A cultura molda a maneira como percebemos e valorizamos as tecnologias, ao passo que as inovações tecnológicas têm o poder de redefinir nossas crenças, valores e práticas culturais. Para Moura, a tecnologia digital vem formulando a forma que chegamos e consumimos a cultura, uma vez que o processo a ela está literalmente na palma da nossa mão, desde o seu princípio com os primeiros cinemas até os dias atuais com as redes de comunicações digitais. A cultura vem do ato de produzir, apenas pelos fins artísticos de buscar sensações no telespectador, sendo assim uma cultura autêntica como costumes, tradições, hábitos e religião. Existem muitas formas de manifestações culturais. O folclore é um conjunto dessas manifestações. A palavra folclore tem sua origem associada ao inglês de folklore, onde folk é povo e lore conhecimento. Logo, conhecimento do povo. Seu criador foi William John Thomas, em 1846. A primeira sociedade criada acerca do tema foi o Folklore Society em Londres em 1878. Foi a partir dela que obtivemos quais os seus elementos. As expressões folclóricas fazem parte da nossa vida de uma maneira tão natural que às vezes nem percebemos que elas estão ali. Comemorada no dia 22 de agosto, quando falamos em folclore, logo nos vem à cabeça figuras como as que conhecemos do sítio do Pica-Pau Amarelo. O folclore ou as expressões folclóricas podem ser representadas por figuras, danças, cantigas e contos. Até mesmo expressões populares são consideradas folclóricas. Tudo que é passado de geração em geração e que fazem de nós quem somos. Dentre as muitas formas de folclore que fazem parte das nossas vidas, podemos falar aqui sobre as festas como o samba. O samba surgiu no Rio de Janeiro com a influência da cultura africana pelos afros brasileiros por volta do século XX. Além do samba, outra festa que o Brasil inteiro comemora são as famosas festas juninas. As festas de origem portuguesa que chegou ao Brasil no século XVI, no período da colonização. Festas essas que remetem todo um estilo de vida, hábitos e crenças. Segundo Silva, o folclore passou a ser estudado no século XIX com a importante atuação de Silvio Romero Amadeu Amaral, mas só ganhou força realmente no século XX, graças à influência do romantismo e do nacionalismo, juntando correntes artísticas e literárias com elementos de cultura nacional, sendo reforçada pelo modernismo com ideias ufanistas, colocando o Brasil como um verdadeiro local da brasilidade. Outros nomes que surgiram foram de Mário de Andrade e Arthur Ramos, mas foi Mário de Andrade que fortaleceu o estudo acerca do tema, quando esteve à frente do Departamento da Cultura do Estado de São Paulo. Na década de 1940, a Unesco, entidade vinculada à ONU, recomendou o estudo e a preservação do folclore nacional. Isso teve grande influência no Brasil, resultando na criação da Comissão Nacional do Folclore em 1947. O crescimento do estudo do folclore levou à organização do primeiro Congresso Brasileiro do Folclore, no Rio de Janeiro, em 1951.
sendo emitido assim a Carta do Folclore Brasileiro, declarando o estudo como parte das ciências antropológicas e culturais, defendendo que as maneiras preservadas de agir e pensar do povo formam o folclore popular. Além do folclore, temos também representações da nossa cultura, a linguagem local, rituais religiosos, formas de organização social, entre muitos outros elementos que estão profundamente ligados à formação do indivíduo e da sociedade como um todo. As línguas do mundo revelam valores e princípios das sociedades a que pertencem e representam. Constituem um modo de ser, estar, agir, perceber, se organizar e se relacionar. É a própria cultura, pois a língua contorna singularmente aspectos das experiências vividas pelas pessoas através das suas práticas, gestos e expressões cotidianas e rituais. Transmitem a cada geração de forma atualizada seu modo de representar a realidade através das suas relações. A língua, assim como manifestações de criar, fazer e viver, são considerados patrimônios imateriais, conforme o artigo 216 de 1988 da Constituição Federal. Segundo o decreto número 3.551, existem 4 livros de registro: o livro de saberes, livros de celebrações, livros de lugares e livros de formas de expressões. Foi a partir do século XIX, no início da Primeira Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia, que novos meios de comunicação surgiram, abrangendo a grande massa, criando assim uma nova forma de cultura. De certo modo, a ideia de cultura de massa surge como consequência da Revolução Francesa. Assim começa um novo período de ordem social, político e econômico que fortaleceu a classe burguesa naquela época. Dessa maneira, os pequenos comerciantes que antes vendiam seus produtos para substituir no regime feudal, agora comercializam em massa seus produtos e serviços. A cultura de massa tende a abranger o público geral, formando assim uma cultura não autêntica, que produz para um público a cultura específica. Sendo assim um sistema capitalista cujo único objetivo é vender o conteúdo, tornando a massa uma grande indústria de consumidores. O problema princípio da figura enganadoramente simples, a mídia apela para as massas e estes querem o gênero de conteúdo que consegue. Assim, a mídia continua a dá-lo para elas. Metodologia. O atual projeto de ensino vem por meio de pesquisas em livros, revistas e artigos online. Trazer uma abordagem explicativa sobre a importância da cultura para o indivíduo e a sociedade, suas diferentes formas de manifestações, políticas e leis elaboradas para a proteção das mesmas. O mesmo foi elaborado e dividido pelos integrantes de forma igualitária, seguindo o passo a passo do cronograma disponibilizado na trilha de aprendizagem do AVA, realizado de forma totalmente online devido à distância. A Uniaselv, através do aplicativo Leo App, sendo uma das principais fontes de direcionamento e pesquisa, além da tutora e dos canais de atendimentos via WhatsApp, que sanaram nossas dúvidas, fornecendo assim o suporte necessário para a elaboração do projeto através de materiais didáticos, vídeos interativos e arquivos modelos, que facilitaram a elaboração do projeto. Considerações e resultados. Agora, tendo total ciência do real significado de cultura, não somente como objeto de recreação, mas como fator essencial na construção social, pode o leitor tomar um olhar de maior seriedade acerca do assunto. Ponderando sobre as perguntas norteadoras do tema, o desenvolvimento da pesquisa levou os acadêmicos responsáveis pela elaboração do presente material a assimilar as diferentes manifestações culturais e seu possível impacto no ambiente social que a cerca, e entender como isso vem transformando a história da humanidade. Pode o homem questionar-se sobre a origem da cultura, ou até mesmo qual o intuito inicial de se manter vivo esse aspecto da humanidade, mas não há dúvidas quanto à importância da existência e permanência da cultura dentro da sociedade. Sabendo que as manifestações culturais se dão tanto por meios materiais quanto imateriais, entende-se que a cultura engloba cada pequeno passo que fora dado na elaboração de uma civilização, e eis a sua importância primordial. Cada traço da identidade de um povo, cada construção, memorial ou evento, cada técnica, conhecimento e história, tudo isso compõe a esfera de um povo e a cultura torna-se essencial na manutenção de tal. Acima dessa identidade é que a sociedade se desenvolve plenamente, planejando sua rotina, infraestrutura e cotidiano, pensando sempre nos alicerces culturais responsáveis por sua existência em primeiro lugar.
Além de, claro, tão importantes fatores, ainda existem os atributos de menor relevância, mas não menor necessidade, que é a cultura da recreação, do entretenimento e da manifestação, como a arte, a música e os programas de divertimento criados com o propósito de acomodar o cidadão em uma intangível serenidade acerca da dura rotina do seu dia a dia, ainda que possuindo lucros por trás das intenções da criação desta cultura. Tomando então, finalmente, todos esses pontos em visão, confirma-se que a cultura pode não ser perfeita, sendo até mesmo utilizada para a geração de lucro, exploração e manipulação, porém ao mesmo tempo sendo imprescindível para o homem, por ser a principal responsável pela identificação e afirmação da identidade da sociedade, alicerçando em seus intrínsecos costumes e crenças a voz de seu povo, desenvolvendo acima de si todo o desenrolar histórico da humanidade.